No vídeo de hoje nós vamos ver como era ser cristão em cada século, do primeiro até o século 21, analisando o contexto, onde eles viviam, como eram os cultos, quais os costumes e quais os principais eventos. Então, vamos para o vídeo. Começando pelo século I, que foi marcado pelo período do Novo Testamento e por perseguições por parte do Império Romano. Os cultos aconteciam em casa, as pessoas normalmente cultuavam Deus em simplicidade. O principal objeto de cânticos ali nos cultos eram os cânticos de salmos e havia leitura das cartas apostólicas, como de Paulo e de Pedro. Normalmente os cristãos vestiam túnicas comuns como qualquer cidadão. Muitos ali eram artesãos, pescadores e comerciantes. Uma das marcas desse período foi a fidelidade daqueles irmãos, muitas vezes até a morte ou martírio, como, por exemplo, os apóstolos. Os cristãos estavam concentrados primeiro em Jerusalém e na Judéia, pois foi onde Jesus viveu, morreu e ressuscitou, e onde ocorreu o Pentecoste. A partir dali, irmãos, perseguições como a que seguiu o martírio de Estevão espalharam os discípulos para Samaria, Galiléia e outras regiões próximas. Com as viagens missionárias, especialmente as do apóstolo Paulo, a fé chegou a grandes cidades do Império Romano, como Antioquia, Éfeso, Corinto, Filipos, Tessalônica e Roma. E elas acabaram se tornando centros importantes de comunidades cristãs. Esse rápido crescimento foi favorecido pela rede de estradas e portos romanos e pelo uso comum do grego, pela presença de sinagogas judaicas espalhadas pelo Império e pelo fato de que as cidades reuniam pessoas de diferentes lugares, permitindo que a mensagem se espalhasse amplamente. Indo agora para o século II, nós temos também um contexto de perseguições, e essas perseguições elas se intensificam a partir daqui, e nasce ali nomes como Justino Mártir, que é conhecido como um dos grandes apologistas da fé cristã. Os cultos ainda continuam em casas e muitas vezes em catacumbas por causa da perseguição. O uso da ceia como momento era central. A maioria dos cristãos eram pessoas simples ainda, homens com túnicas, e trabalhavam em trabalhos comuns como agricultura e comércio. No século II, a igreja se expandiu e enfrentou esses desafios internos, marcando a distinção entre a fé ortodoxa e heresias como o próprio gnosticismo, que negava verdades centrais do evangelho e pregava a salvação por conhecimentos secretos. Líderes como Irineu e Justino Mártir defenderam a doutrina apostólica, reforçando a autoridade das escrituras e a unidade da fé cristã. Então, se você fosse um cristão do século II, você teria que lidar com esses acontecimentos. Já no século III, as perseguições aqui são sob Décio e Diocleciano. Ainda os cristãos precisariam viver vidas secretas, cultos com oração e leitura eucarística. Se você fosse um cristão naquela época, a sua fé poderia custar a sua vida. E muitos escondiam os manuscritos bíblicos por causa dessas perseguições. Havia também um debate ali sobre a negação da fé. Muitos cristãos muitas vezes negavam a fé para poderem salvar as suas vidas, mas depois voltavam para a igreja e havia uma discussão teológica ali entre os líderes da igreja se esses irmãos deveriam ser recebidos de volta após, de alguma forma, negar a sua fé e voltarem falando que se arrependeram. Então tinha esse grande dilema na igreja do século III. No século IV, Constantino legaliza o cristianismo e acontece o Concílio de Nicéia, um dos concílios mais importantes ali da história da igreja. Começam a surgir basílicas, cultos mais público e mais solene. Também acontece um efeito na igreja, que é o clero, que começa a se diferenciar na roupa ali dos cristãos normal, e a cristandade se torna oficial no Império Romano. A partir daqui, há um período de tranquilidade. Se você fosse um cristão nessa época, provavelmente você estaria mais tranquilo,
Porém, a partir daí começam a surgir novos desafios para a igreja, como a gente vai ver daqui para frente. No século V, há um contexto ali de queda do Império Romano, que vinha como sendo um dos maiores impérios políticos de todo aquele período, e os cristãos monásticos crescem, há cultos litúrgicos bem estruturados, e esse conceito de monasticismo, que essa vida dedicada inteiramente a Deus, foi vivida ali por monges, freiras, muitas vezes afastados do mundo, em mosteiros ou no isolamento, cresceu muito. Dentro dele era comum o ascetismo, que era a prática de renunciar aos prazeres e confortos para buscar maior disciplina espiritual, como jejum, silêncio e vida simples. Então tinha muita gente seguindo essas ideias. Talvez, se você vivesse nessa época, você se adequaria a esse pensamento. Esses monges vestiam hábitos que eram roupas simples e padronizadas, simbolizando humildade e desapego. Nesse período, o culto litúrgico também se tornou mais estruturado. A adoração passou a seguir uma ordem fixa, com orações, leituras bíblicas, cânticos e ritos definidos, formando uma tradição de culto organizada que influenciaria a igreja por séculos. Passamos agora para o século VI, até o ano 600, onde nós temos a Alta Idade Média e o avanço das tribos bárbaras. E há também um aumento ali das cópias dos manuscritos bíblicos. A maioria dos cristãos são monges e camponeses que vivem em comunidades rurais. A maioria dos cristãos se concentrava ali no Império Bizantino, na Constantinopla, Antioquia, Jerusalém, Alexandria, também na Europa Ocidental, na Itália, Gália, Espanha, e também sob reinos germânicos, nas Ilhas Britânicas e no norte da África. Essa distribuição se devia à herança do Império Romano, ao apoio do Império Bizantino e à ação missionária entre povos bárbaros. Essas eram as características dos cristãos dessa época. No século VII, há um aumento, uma expansão do Islã, e isso ameaça territórios cristãos. Os cultos eram em latim, muito mais rígidos. Missionários pregam aos povos germânicos e agora também os padres começam a andar em roupas clericais diferenciadas ali, ainda com uma formação do que seria o catolicismo moderno. Há também o início da cristianização da Inglaterra e aparece ali também um personagem chamado Agostinho de Cantuária. No século VIII, Carlos Magno fortalece a cristandade no Ocidente e as pessoas passam a se educar mais ali pelos mosteiros. Os monges vivem da agricultura e do ensino e há um debate ali que nasce e se torna evidente, Se você fosse um cristão daquela época, provavelmente você estaria por dentro desse debate, que era a iconoclastia. Basicamente, irmãos, era um movimento que rejeitava o uso e a veneração de imagens religiosas, por considerá-las idólatras. Então ali nasce esse debate. Esse debate dividiu o Império Bizantino. Gerou conflitos entre os que defendiam as imagens como auxílio à devoção e os que queriam sua destruição para manter o culto puro e sem representações visuais. Então você vê, antes da Reforma Protestante, já havia um debate com relação a essas imagens. Passando agora para o século IX, nós estamos no período do Império Carolíngio. Nesse período, monges foram essenciais para preservar a cultura, pois eles copiaram os textos e mantiveram bibliotecas. O culto nessa época, irmãos, era formal e provavelmente realizado em latim, língua que a maioria dos fiéis não entendia. A população era majoritariamente camponesa e iletrada, homens e mulheres que vestiam roupas simples. Uma marca importante desse período foi o desenvolvimento da escrita carolíngia, um estilo claro e padronizado que facilitou a cópia da Bíblia e de outros manuscritos, garantindo a preservação para as gerações seguintes. Daí chegamos no século de ferro da igreja, o século X, onde havia uma grande corrupção papal e a fé popular das pessoas era misturada à superstição. Essa era a marca dos cristãos daquela época.
Nesse período, as peregrinações começam a ganhar força e mosteiros começam a buscar uma reforma espiritual. Como a maioria dos cristãos era iletrada, muitos fiéis incorporavam superstições e tradições locais ao cristianismo, como rezas por proteção, bênçãos de campos, uso de amuletos ou práticas para afastar doenças. Essas manifestações não faziam parte da doutrina oficial, mas ajudavam o povo a lidar com medos e desafios da vida diária, mostrando ali como a religiosidade popular se misturava à fé formal. No século XI, a igreja passou por transformações importantes. Se você fosse um cristão do século XI, você iria provavelmente saber sobre o cisma do Oriente e Ocidente, que separou a Igreja Católica Romana da Igreja Ortodoxa. No final do século, em 1095, foram lançadas as primeiras cruzadas, motivadas pelo desejo de recuperar os lugares santos. Entre os cristãos, destacavam-se cavaleiros cruzados e peregrinos. A gente também tem um vídeo falando sobre esse período aqui no canal, principalmente sobre os cavaleiros. A população comum de cristãos continuava com a vida simples e devota. Uma marca desse período foi o enorme poder político da igreja, que influenciava reis e governantes e comandava recursos e territórios significativos da Europa. Porém, nesse período já nascia uma desconfiança que levaria à Reforma Protestante. No século XII, a igreja foi marcada pelo desenvolvimento da escolástica, que buscava conciliar fé e razão. E o crescimento também das universidades foi muito marcante naquele período. O estudo teológico era cada vez mais profundo. Entre os cristãos, houve debates filosóficos e teológicos, com figuras como Anselmo de Cantuária e Abelardo. Os clérigos estudavam e os monges copiavam livros, preservando e transmitindo conhecimento. Uma característica importante desse período foi o surgimento das pregações itinerantes e das ordens medicantes, como os franciscanos e dominicanos, voltadas à vida de pobreza, serviço e evangelização junto ao povo, mas que ainda estava longe de se chegar ao ideal que foi proposto na Reforma Protestante. Ser um cristão no século XIII era estar no apogeu da escolástica, um grande desenvolvimento da teologia e da filosofia cristã. Um dos principais nomes desse período foi o famosíssimo Tomás de Aquino, cuja importância está em unir a razão à fé, mostrando que a razão humana pode compreender e aprofundar os mistérios divinos, especialmente por meio de obras como a Suma Teológica. Entre os cristãos havia uma grande valorização da missa e do estudo teológico, reforçando a centralidade da vida litúrgica e intelectual. Os frades pregadores, como franciscanos e dominicanos, vestiam roupas simples e pobres para viver em humildade. Eles diziam que estavam seguindo o exemplo de Cristo e aproximando-se do povo, pregando e atendendo às necessidades espirituais e sociais das comunidades. Uma marca visível desse período foram as catedrais góticas, que eram grandes construções que simbolizavam a fé, o poder da igreja e serviam como centros de culto e educação. No século XIV, a igreja enfrentou grandes desafios. A peste negra dizimou a população europeia e a crise papal em Avignon enfraqueceu a autoridade do papado. Nesse contexto, cresceu a busca por uma espiritualidade pessoal, destacando-se místicos que buscavam uma relação direta com Deus. Entre os costumes populares, procissões de penitência se tornaram comuns naquela época, refletindo medo, arrependimento e desejo de proteção divina. Uma marca importante desse período foi a pré-reforma, com figuras como John Wycliffe, na Inglaterra, que questionava práticas e doutrinas da igreja, preparando ali o terreno para mudanças futuras. Então aqui inicia-se um momento tenso da igreja. Se você fosse um cristão daquela época, você estaria vendo momentos decisivos do cristianismo. Viver como um cristão no século XV é ver um período de transformação da igreja. O Renascimento trouxe valorização da razão e da cultura, enquanto a queda de Constantinopla e a invenção da imprensa facilitaram a circulação de ideias. Entre os cristãos surgiram as primeiras traduções da Bíblia em línguas vernáculas, tornando as escrituras mais acessíveis. O humanismo influenciou o estudo bíblico
estimulando análises críticas e aprendizados direto da fonte. Uma marca importante desse século foi o surgimento dos hussitas, um movimento que criticava práticas da igreja e anunciava o presságio da reforma que viria no próximo século. Falando nele, o século XVI foi o século da reforma protestante. Se você fosse um cristão naquela época, você iria ver Martinho Lutero em 1517, seguido por líderes como João Calvino, questionando doutrinas e práticas da Igreja Católica. Entre os cristãos reformados, os cultos passaram a ser realizados na língua do povo, com cânticos agora congregacionais, tornando a adoração mais participativa. Os pastores geralmente vestiam roupas simples, sem os trajes clericais sofisticados do catolicismo, refletindo humildade e proximidade com a comunidade. Uma marca central desse período foi a Bíblia, finalmente mais acessível ao povo, permitindo que qualquer cristão pudesse ler e entender as Escrituras diretamente. No século XVII, a Europa viveu momentos de conflito religioso, como a Guerra dos 30 Anos, enquanto na Inglaterra o puritanismo crescia. Se você fosse um cristão naquela época, havia grande chance de você ser um puritano. Normalmente os cristãos daquela época enfatizavam a fé prática e moral rigorosa. Entre os cristãos, os cultos eram sóbrios, com grande foco na pregação e na instrução bíblica. Os costumes incluíam uma vida de disciplina e estudo da Bíblia no lar, refletindo dedicação pessoal à fé, com cristãos fazendo quartos de oração em sua casa e dando grande ênfase a cultos domésticos. Uma marca importante desse período foi a perseguição a protestantes em diversas regiões, mostrando a tensão entre diferentes tradições religiosas. Já no século XVIII, a igreja passou por transformações marcadas pelo iluminismo e pelos avivamentos religiosos, com líderes como John Wesley e George Whitefield. Entre os cristãos, os cultos aconteciam ao ar livre, muitas vezes, e eram acompanhados de inários metodistas, promovendo participação ativa do povo. Os costumes refletiam trabalho em ofícios simples e uma piedade prática, integrando fé e vida cotidiana. Uma marca importante desse período foi o início das missões modernas, como as realizadas futuramente por William Carey, levando o evangelho a outras partes do nosso mundo. Já no século XIX, a igreja viveu um período de grande expansão missionária mundial, paralelo às transformações da Revolução Industrial. Entre os cristãos surgiram escolas dominicais e o evangelismo urbano, alcançando tanto crianças quanto trabalhadores nas cidades. Os costumes incluíam pastores vestidos de terno e mulheres com vestidos longos, refletindo padrões sociais da época. Marcas importantes desse período foram os avivamentos e a fundação de sociedades bíblicas, que difundiam a Bíblia e promoviam ensino religioso em diversas regiões. Já no século XX, aqui pertinho da gente, a igreja enfrentou grandes eventos históricos, como as guerras mundiais, e viu o avanço do chamado pentecostalismo. Entre os cristãos, os cultos eram animados, especialmente nas igrejas pentecostais. Houve expansão do protestantismo no Brasil e os costumes se diversificaram, variando de ternos formais a roupas simples em comunidades mais pobres. Uma marca importante desse período foi o crescimento explosivo do evangelicalismo em escala global, transformando a paisagem religiosa em muitos países. Houve também um avanço dos cultos tradicionais reformados, tanto no Brasil quanto no mundo. E agora a gente chega no século XXI, a época das igrejas de parede pretas, faixas enormes com o nome de Jesus, pastores, celebridades, teologia da prosperidade e selfies no altar. Mas brincadeiras à parte, ainda há muitos cristãos que honram e servem a Deus de verdade, vivendo sua fé com dedicação e sinceridade. Hoje os cristãos estão imersos na era digital e globalização, enfrentando tanto perseguições em países fechados, quanto dilemas cotidianos, como grandes debates teológicos sobre moral, ética, interpretação bíblica, vida social. Os cultos podem ou não ser transmitidos online e o louvor contemporâneo conecta fiéis de diversas culturas. Nos costumes há uma enorme diversidade de ternos, vestidos formais, camisas, canecas, livros personalizados,
refletindo uma certa identidade e pertencimento à sociedade. A presença digital também traz uma nova dimensão da fé. Seguidores, curtidas, compartilhamentos se tornaram indicadores de alcance, mas sem substituir o compromisso pessoal, e faz com que cristãos tenham o desafio de se adaptar às novas formas de comunicação sem perder a sua essência. Essas foram as características dos cristãos em todos os séculos da história. Se você gostou do vídeo, então não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar, e quem sabe se você chegou até aqui, você também se tornará um membro do canal Teologia e nos ajudará a continuar com esse trabalho. Até o próximo vídeo.